o início da gravação. Tá aparecendo aí. Pode começar, França. Senhoras e senhores, bom dia. A partir desse momento, daremos início a mais uma aula do nosso curso, a nova Lei das Licitações e Contratos da Lei 49133/21, principais inovações. Nós hoje teremos como palestrante, como professora, a professora doutora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza, que vai falar sobre a nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 49133/21, e também sobre a Lei 8666/93. O tema é comparativo entre normas gerais de licitações e contratos. Antes que a gente leia o currículo da professora Patrícia, nós queremos fazer os agradecimentos que fazemos de praxe. Esse curso é promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, que tem como diretor o conselheiro Carlos Pinta de Assis, que também é o idealizador do curso, a quem nós fazemos os nossos agradecimentos iniciais. Queremos agradecer também às doutoras Carla Andrade, coordenadora da Escola de Contas, e a Ana Alice, que é também da Escola de Contas. Queremos agradecer, em nome das duas, agradecer a todos, a doutora Analista supervisora. Em nome das duas, agradecer a todos aqueles que fazem a Escola de Contas e que fazem tudo que é possível e até impossível para que esses eventos aconteçam. Queremos agradecer também a Miguel e Pedro. E, através de Miguel e Pedro, agradecer a tecnologia da informação. E agradecer também ao jornalista Adam Lima, e, em nome de Ada, agradecer à diretoria de comunicação, que tem como diretor o jornalista Teotônio Neto. Feitos os agradecimentos, nós vamos, então, ler o currículo da doutora Patrícia. Em seguida, passaremos a palavra para ela para a nossa aula de hoje. A doutora Patrícia é pós-doutora em Direito e doutora em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. É doutora em Educação e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Especialista em combate à corrupção, prevenção e repressão aos desvios de recursos públicos pela Faculdade Estácio. É especialista em Direito do Estado e especialista em Direito Municipal pela Uniderp. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Tiradentes, a UNIT. Especialista em Auditoria Contábil pela Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Professora titular de Graduação e Pós-Graduação da Universidade Tiradentes. Líder do Grupo de Pesquisas em Direito Público, Educação Jurídica e Direitos Humanitários, DPE-JDH, UNIT/CNPq. É conferencista, é autora de artigos e livros jurídicos. São 23 obras, sendo 3 individuais e 20 coletivas. Diretora técnica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, advogada, contadora, jornalista. Master Coaching, Mentoring, Advice Humanizado. Membro da Academia Sergipana de Educação e da Academia Sergipana de Letras, da Academia Sergipana de Ciências Contábeis e da Academia Itabaianense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Membro da Associação Sergipana de Imprensa, recebeu a comenda do Mérito Trabalhista em 2007. Foi a primeira mulher diretora-geral do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e lecionou como professora substituta na Universidade Federal de Sergipe durante 2 anos. Esse é o mini currículo simplificado da doutora Patrícia Verônica, que vai, a partir desse momento, ministrar a aula desta manhã. Bom dia, doutora Patrícia. Passo a palavra para a senhora. Antes disso, porém, doutora, me desculpe, pedir a todos que desliguem seus microfones e também o vídeo, porque no momento em que você permanece com seu microfone, com seu vídeo ligado, o microfone tem perigo de você falar alguma coisa e o vídeo alguém passa por trás e também a gente acaba fazendo aquilo que chamamos de ruído, que você foge da atenção para do professor para quem está do lado. Então, por isso, nós pedimos que desligue os microfones e as câmeras e avisar que, no final, as perguntas serão feitas. Aqueles que quiserem fazer perguntas, mandam para o chat. Então, o pessoal da Ecojan, a doutora Carla, a doutora Anne, diz para a gente quem vai fazer a pergunta, você abre seu microfone e faz a pergunta, ou por escrito, como for melhor para você. Aí, a partir de agora, sim, então, nós passamos a palavra para a doutora Patrícia. Com a palavra, doutora Patrícia. Bom dia, doutora.
Bom dia a todos. Recebam minhas cordiais saudações, né? Minha saudação especial. Vou colocando aqui o slide para não ter problema, viu? Deixa eu ver aqui. Está aparecendo, França? Tá, doutora. Está aparecendo? Agora que só está... Tá sim, tá sim. Tá. Está aparecendo o slide, doutora. Está aparecendo, pronto. Porque aí eu fiquei na dúvida, aí eu vou colocar logo. E eu estou aparecendo ou só os slides? Porque eu fico sem saber como é que aparece aqui. Tá, também. Ah, ok, né? O Pronto. vídeo da senhora aparece miniatura na parte inferior. Não, eu estou perguntando porque às vezes eu, como é pelo Teams, mas vamos lá. Bem, bom dia a todos, né? Todos os colegas e colegas. Recebam minha saudação especial em nome do colegiado dessa casa, representada aqui pelo conselheiro diretor da Ecojan, nosso querido Dr. Carlos Pina de Assis, que teve a brilhante iniciativa de promover essa aproximação dos servidores do Tribunal de Contas de Sergipe com esses parâmetros, né, da nova lei de licitação e contratos, através desse curso, que é de fundamental importância para que haja essa intimidade com a lei. Então, nesse tempo, né, destinado agora para refletirmos e debatermos juntos, pretendo aqui destacar alguns pontos que reputo relevantes, quanto ao entendimento, né, daquele que fiscaliza, que somos nós, né, tanto nos pontos negativos quanto positivos, desse novo regime que se inaugurou agora, no dia 1º de abril, que apesar de ser o dia da mentira, né, é uma grande verdade a ser enfrentada por todos nós que atuamos na Corte de Contas, né? E se a gente for passar os olhos, né, nessa lei, principalmente nós que fiscalizamos, a gente vai ter uma noção sólida, né, do que aconteceu com essa lei. Na verdade, essa lei foi uma junção, um mix de outras leis que já existiam. Então, assim, foi trazida, né, foi trazida a lei do pregão, que era essencial estar em conjunto com a Lei Geral de Licitações, né, porque é uma modalidade essencial, muito usada. A lei do RDC, também outras instruções normativas baixadas pelo Ministério do Planejamento, a própria lei das estatais, a 13.303 de 2016. Então, assim, é um mix. Eu costumo, a professora Tatiana Camarão, que ela é administrativista, né, de escola, mineira, amiga do Dr. Caspina, ela diz que a alma dessa nova lei é a governança, e não deixa de ser. E a gente vai ver ao longo dessa aula, né? Dessa nossa conversa, né? Então, assim, eu posso dizer para vocês que essa lei, em decorrência desse mix, em decorrência dessa junção, ela se tornou muito extensa, muito formalista, burocrática, né? Até dizer assim, por que não dizer morosa, né? Então, assim, talvez provoque uma maior morosidade quanto aos processos licitatórios, quanto ao andamento dos processos licitatórios. Então, assim, de um lado é bom, de um lado é ruim, mas de outro lado pode ser bom. Por quê? Porque, como sabemos, toda a legislação federal, boa parte da legislação federal, é formada, assim, por uma coxa de retalhos, né, de várias leis ordinárias, decretos normativos, que regulam a matéria licitatória. Então, de repente, essa junção, né, essa reunião de leis, eu acho que vai ser interessante, né? Pode ser interessante. Então, assim, antes de adentrar na questão principiológica, né, que eu me propus, eu sinceramente confesso a vocês que eu aguardava com ansiedade, expectativa, né, em minhas aulas e tudo mais, que essa nova lei, ela dissesse expressamente, ela tratasse, tivesse um título específico, apenas então somente sobre o que é norma geral de licitação, né? O que é norma geral de contratação pública. E isso eu não vi na lei, né? Minha expectativa restou frustrada. Então, a gente teve o quê? Que navegar pela Carta Constitucional, expressamente lá no artigo 22, inciso 27, onde temos expressamente, né, o comando de outorga de competências
privativas para a União legislar sobre normas gerais de licitação, né? Para todos os entes federais e todas as pessoas jurídicas que integram a federação. Vejam, eu acredito que se essa lei trouxesse, né, um capítulo sobre normas gerais, isso criaria um ambiente de, digamos assim, maior segurança, um clima de tranquilidade para os estados, para os municípios, para o Distrito Federal, para que eles legislassem localmente sobre essa matéria licitatória contratual de uma maneira suplementar. Mas, como vocês viram, isso não ocorreu. A nova lei, ela traz em seu artigo 1º a mesma redação de lá da lei 8666 de 93, tá? Então, assim, ao passar os olhos nesse artigo da nova lei, a gente vai concluir que essa nova lei só há uma norma geral, mas não é isso não é verdade, tá? Eu até diria que isso é mentira, é uma interpretação equivocada, porque a nova lei, ela tem uma carga muito grande de normas gerais, mas, por outro lado, traz consigo uma carga enorme de normas específicas que podem, não só podem, mas devem também ser objeto de uma legislação local, editada por um estado, por um município, pelo Distrito Federal. Então, seria bem interessante, né, existir, né, que não houve, né, essa dissociação. Então, o que é norma geral e o que é norma específica. Pois bem, então, com isso, né, trazendo a realidade, né, a nossa realidade brasileira, a gente sabe que nós temos 26 estados, né, em média 5.500 alguma coisa, 5.568 municípios e o Distrito Federal. E todas essas pessoas políticas, né, que interagem na nossa federação, elas precisariam, né, ter uma lei específica. Mas sabe quantos estados possuem uma lei específica? Apenas 6. Então, a gente conta com o nosso, o estado de Sergipe, possui uma lei de licitação específica, a Bahia, o Paraná, o estado de São Paulo, o município de São Paulo e o estado de Goiás, né? Eu não me perguntem a razão, né, desse silêncio, digamos assim, sepulcral, desses outros tantos entes da federação não aderirem à matéria regulatória do regime licitatório, tá? Então, para mim, é um absurdo, tá? É um absurdo. Eu penso igual o professor Adilson de Abreu Dallari, né, quando ele disse que é um absurdo que a lei de licitação seja aplicada integralmente para todas as pessoas políticas que integram a federação. São palavras dele, né, eu lembro bem. Então, como a gente deve levar o contexto, né? Então, qual é o contexto? Qual é o contexto que a gente deve pensar? Que o Brasil, né, ele possui um território gigantesco e que as realidades não são idênticas. Então, a gente não pode dar o mesmo tratamento para o município de São Paulo, por exemplo, ao município aqui do estado de Sergipe, vamos ver, General Mainar, por exemplo, né, de 1.300 e poucos, sei lá, não, eu acho que são 3.000 e poucos habitantes, né? Então, não há como, né? Eu faço essa crítica incitando que todos os chefes dos poderes executivos, sejam estaduais, municipais, do próprio Distrito Federal, encaminhem ao parlamento, né, um projeto de lei adequando as legislações às questões locais, né? Então, é importante, né, deixar claro essa questão, é muito importante. A outra crítica, né, que eu faço, aliás, antes de fazer outra crítica, eu vou aqui para essa crítica do slide, né? Quando eu informei para vocês que essa lei era um verdadeiro mix e que ela era um tanto redundante, eu provo aqui com esse slide. Vejam, o artigo 6º, ele é destinado à questão conceitual da lei. Então, vocês vão lá, olham o artigo 6º, quer saber de conceito, os conceitos trazidos pela lei, ele engloba conceitos das modalidades de licitação, então não vão estar lá em cada licitação específica,
Então, quer o conceito de diálogo competitivo? Está lá no artigo 6º. Quer o conceito de contratação integrada, semi-integrada? Estão lá conceituados no artigo 6º. Qual é a minha crítica? O artigo 6º, ele se alongou demais, né? Por quê? Para o aluno, isso é ótimo. Aquele aluno que está na faculdade, isso é ótimo. Mas para nós que trabalhamos na área, acaba sendo maçante. Por quê? Porque muitos daqueles conceitos a gente já sabe, a gente já conhece, né? Então, eu trago aqui esse slide só mostrando para vocês, né? Aqui é o inciso 18 do artigo 6º, onde menciona, né, quais são os serviços técnicos especializados nas alíneas de A a H, e lá no artigo 74.3, quando se reporta a inexigibilidade, que é um dos aspectos, né, para se utilizar a inexigibilidade, é a contratação de serviços técnicos especializados, o legislador repete todos os incisos, de A a H. Quer dizer, bastaria fazer uma menção, né, na minha opinião. Outra questão também, só para mostrar a vocês de uma forma bem rápida, é a questão de um conceito que se encontra na lei e que não está lá no artigo 6º, tá? O conceito de investidura. Poxa, por que não colocou lá, não inseriu lá no artigo 6º? Não, está lá no artigo 76 das alienações, que é uma forma de dispensa de licitação, a investidura, então está lá o conceito. Tá? Então, deveria estar no artigo 6º. Em outra perspectiva, também, a gente encontra na lei, que tem sido comentários, não é novidade nenhuma, né, entre os contadores, e vocês sabem, uma impropriedade de nomenclatura. Microempresa e empresa de pequeno porte é uma, pequenas empresas é outra. Tá? Então, existe diferenciação quanto ao critério contábil da receita bruta, de oferir a receita bruta anual. Tá? Então, vejam aqui, ó, a microempresa ela vai oferir até 360 mil. A empresa de pequeno porte vai ficar no patamar de 360 mil a 4 milhões e 800. E a pequena empresa, aqui retratada no parágrafo 2º do artigo 15, tá? Ela traz, o legislador trouxe pequena empresa. Não é, tá? Pequena empresa é aquela cujo patamar da receita bruta anual é igual ou inferior a 81 mil, ok? Então, assim, são críticas que eu trago, né, ao ter trabalhado com meus alunos. Eu trabalhei desde o projeto, então foram poucos, eu acho 25 vetos. Então, assim, vale a pena a gente trabalhar aqui e conversar com vocês, porque a finalidade dessa aula é que vocês, assim, tenham intimidade com a lei. E é importante que vocês se aproximem da lei, até porque vocês vão poder consultar a lei na medida do possível, né, nas atividades de fiscalização. Então, vejam, outra crítica que eu faço, né, é quanto aos princípios. Tá? É quanto aos princípios. Eu até defendo, né, toda uma base principiológica, eu sou até apaixonada por essa questão principiológica, né, pelos princípios jurídicos, uma vez que são normas e elas devem ser aplicadas. Agora, não podemos confundir, né, principiologia com principiomania, né? Porque se a gente for olhar a quantidade de princípios, pelo amor de Deus, 22 princípios, né? Um verdadeiro festival principiológico, tá? É um verdadeiro festival principiológico, porque, olha, eu deixei aqui em escuro, né, quais eram os princípios anteriores, tá? Os princípios constitucionais, né? Vejam que a eficácia, ou a eficiência, ela, em que pese a gente trabalhe muito essa perspectiva da eficiência, ela não constava lá como princípio expresso, tá? Mas, lógico, que é oriunda e está lá no rol dos princípios de norma de matriz constitucional. E, né, eu dividi aqui os princípios para vocês perceberem, né? Então, assim, eu acho que foi além. Eu acho que não havia necessidade de se trabalhar todos esses princípios. Quando a gente fala de interesse público, então, o interesse público, ele é genérico, tá? Ele
não havia necessidade especificamente de constar aqui como princípios voltados à licitação e contratos, né? Isso daí, provavelmente, né, isso vai causar um ambiente de insegurança jurídica, né, na medida em que muitos desses princípios, né, e conteúdos, eles são vagos, eles são imprecisos, né, e a atividade judicial, administrativa e controladora, né, precisa atuar com foco neles, né? Então, vejam que não estou criticando todos os princípios, eu apenas estou informando, vou até falar um pouquinho sobre eles, até estou informando que eles são, assim, por demais excessivos, tá? Então, assim, não precisaria se trabalhar nessa perspectiva. Então, assim, se trabalhou, reproduziu todos os princípios lá, tá? Existe um princípio também que é implícito, que não está aí, que é da adjudicação compulsória, mas existem outros que são fundamentais, tá? Então, quando a gente, por exemplo, trata do artigo 18 dessa lei nova, da 14.133, a gente vê que quando se trata quando se trata do artigo 18, a gente percebe que é de fundamental importância o planejamento nessa fase preparatória da licitação. Então, essa fase preparatória, trazida lá no artigo 18, ela traz por trás, né, como pano de fundo, o planejamento. E esse planejamento é de fundamental importância, é um dos elementos que carecem hoje na administração pública. Tá? Então, sempre apagando incêndio. Ah, mas aí existe a possibilidade da gente contratar diretamente. Será? Tá? Então, será mesmo? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? De perceber quais seriam os princípios efetivamente assim, necessários. Então, assim, há muita incidência quanto à falta de planejamento. Tá? Então, esse planejamento ele está interligado quanto aos planos de contratação anual, por exemplo, de cada órgão previsto aqui na lei. Tá? E esse plano também vai servir para a elaboração da lei orçamentária anual. Como quem já teve a oportunidade de ler a lei, viu que há também essa perspectiva. Então, vejam, essa estrutura procedimental, né, de licitação vai também causar celeridade. Tudo bem, princípio da celeridade. Então, trouxe para essa lei a inversão de fases. Né? Beleza, porque na Lei 8.666 não existia essa possibilidade da inversão de fases. Então, primeiro a habilitação, tem que se olhar a documentação de todos que estavam participando, para depois olhar as propostas, né, de valores, pelo amor de Deus. Né? Isso não tem sentido, não tinha sentido, a lei já não atendia mais a própria realidade do dia a dia do licitante e do órgão licitador também. Então, vejam, então, houve uma inovação? Tá, houve. Tá? Então, sobre essa questão de se utilizar de recursos eletrônicos, a lei também já estava defasada. Né? Então, a questão da licitação presencial, vai poder? Vai, mas de uma maneira bem simplória. Por quê? Porque para que haja uma licitação presencial, necessariamente vai ter que haver uma justificativa. Tá? E, além da justificativa, tem que ficar gravada, né, gravado por vídeo, né, e juntar ao processo aquela gravação, para que se tenha certeza de que, ou para que se tente coibir qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violação, né, ou ao princípio da impessoalidade, quaisquer outros desses princípios aqui elencados. Né? A violação à própria lei. Né? E por trás disso tudo, como a gente sabe, está a corrupção. E é isso que a gente tenta combater no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa atuação, né? Junto ao Tribunal de Contas. Então, quando
Quando o legislador reproduziu a legalidade, né, então seria no sentido de quê? De atender, de se vincular exatamente aos licitantes, né, de vincular aquelas regras aos licitantes e à administração pública, né, quanto às normas e quanto aos princípios também. Quando falou da impessoalidade, que é um princípio reproduzido, né, ele tenta afastar qualquer tipo de discricionariedade, de subjetividade na condução desses procedimentos de licitação. Quanto à moralidade também, então, no sentido da gente se pautar, do administrador se pautar, né, na atuação com base na boa-fé, com base na honestidade, a eficiência que não estava elencado lá na lei antiga, assim dizendo, né? Então, é um princípio, né, de uma função administrativa que requer não só fazer o que a lei determina, mas ela vai além, né? Ela tem que se pautar, então todos os resultados têm que ser positivos. Então, toda a atuação da administração pública tem que ser satisfatória, tá? E quando se fala da probidade, apenas faz um link, vai além da legalidade e faz um link à moral, faz um link à ética, aos bons costumes, às regras da administração, bem como à lei de improbidade administrativa, a lei 8.429 de 92, que rechaça situações como o enriquecimento ilícito, né, ao causar prejuízo ao erário, ferir princípios da administração pública, e é aí onde reside essa finalidade maior desse princípio. O da isonomia, ou da igualdade, no sentido de conferir tratamento igualitário, igual a todos, né? Garantir uma competição justa, sem nenhum tipo de favoritismo, né? Quanto à questão da isonomia, eu só chamo a atenção dos senhores, né, quanto aos elementos também trazidos, né, da Lei 8.666 de 93, que é a priorização das microempresas, de empresas de pequeno porte, a margem de preferência também. Então, esses elementos aí não vão frustrar, não vão violar o princípio da isonomia. O princípio da segurança jurídica, para mim, na minha concepção, como é um princípio geral de direito, ele não deveria constar aqui, tá? Por quê? Porque ele já faz parte de todas as áreas do direito, tá? No sentido de conferir estabilidade às relações jurídicas. O princípio da motivação, né, está por trás dele, né, o amparo na lei do processo administrativo federal, na lei 9784 de 99. Tá? Então, a motivação ela é muito importante porque ela vai demonstrar, nós trabalhamos com processo, com documento, então, quando ele motiva aquele ato, seja um ato vinculado a um ato discricionário, o porquê da razão que ele decidiu daquela forma, que ele se conduziu daquela forma, então isso vai demonstrar boa-fé por parte do gestor, né? O princípio, pessoal, da razoabilidade e da proporcionalidade, que estão aqui em escuro, tá vendo? Existia lá, vocês sabem, né? Todos os dias vocês conferem, né? Para ver se ele feriu ou não algum princípio volvido para as licitações e contratações públicas. Vejam, tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade, né, elas são semelhantes e a gente trabalha como sinônimos, né, porque, como princípios sinônimos, porque a razoabilidade no sentido de obedecer a critérios aceitáveis para a prática de alguns atos, de seus atos, né, então, você agir de uma forma prudente, sensata, e por parte um agir prudente e sensato por parte do administrador. E vejam que dentro da razoabilidade existem dois vieses. Foi adequada aquela conduta? Foi realmente necessária? Então, assim, a proporcionalidade, ela requer, por seu turno, uma proibição de excesso. Mas, assim, no dia a dia, a gente trabalha como sinônimos. Então, se vocês forem olhar as decisões do STF,
as decisões trazem muito a base principiológica da proporcionalidade. Mas, assim, basicamente, a diferença entre ambos é uma questão etimológica. Por quê? Porque a proporcionalidade ela é oriunda do direito alemão, já a razoabilidade ela tem um viés do direito anglo-saxônico. Tá? Quando se fala do princípio da celeridade, não há como a gente não atrelar o pregão, como eu já disse. Né? Então, é no sentido de simplificar procedimentos, reduzir esse rigor excessivo, essas formalidades desnecessárias. Aí eu pergunto a vocês, será mesmo que haveria necessidade de se colocar aqui o princípio da competitividade? Será que a competitividade ela já não está intrínseca nesse métier, né, de se oferir a proposta mais vantajosa? Então, se entende-se que quanto maior a competitividade, maior vai ser a vantajosidade daquele órgão. O princípio da economicidade. Né? Então, poxa, o que é que o administrador deve se pautar? Né? Então, esse princípio é interessante, por quê? Porque o gestor ele deve adotar a solução mais conveniente e eficiente do ponto de vista da gestão de recursos públicos. Tá? Quando se fala da transparência, né? Então, não é, muita gente confunde transparência com publicidade. A transparência, né, ela vai além da publicidade. Tá? Por quê? Porque ela faz com que, ela promove, né, ela tem como viés promover digamos assim, um maior controle social. Então, quanto mais transparente for a administração, mais vai possibilitar o controle social, e para isso as informações devem ser publicizadas de uma forma assim muito clara, muito entendível, né, para que a população comum entenda aquilo que está lá, mesmo que se coloque em nota de rodapé alguma explicação. Vejam, o da eficácia, que também não continha, né, que é no sentido de trazer um resultado satisfatório, né, seria no sentido de se cumprir uma meta. O do planejamento, que eu já falei para vocês, que é de fundamental importância. O da segregação de funções, para mim é de fundamental importância, apesar de ser um princípio, né, que ele é vinculado à administração como em si, né, à ciência da administração, mas é muito importante, né, de se descentralizar, então deixar de centralizar em uma autoridade ou um servidor, né, aquelas atividades. Então, assim, se impõe diversas atividades de se praticar e de se controlar. Então, não pode haver isso, tá? É um princípio básico do sistema de controle interno, né, que deve se separar as funções. Né? Então, quem autoriza não pode aprovar, quem aprova não pode executar, também não pode contabilizar, e a gente tem diversos exemplos, né, por conta disso, por conta de violação da segregação de funções. Eu vi uma semana dessa, eu não sei qual era o cargo dele, não sei, era um cargo lá, eu acho que era no Paraná, onde ele utilizou, não sei como foi que ele fez, os recursos da administração foi o que uma espécie de uma aplicação que tem aí, eu esqueci agora, e foi aplicar em bolsa de valores, pelo amor de Deus, certo do retorno. E aí não houve retorno e causou um grave prejuízo ao erário, né? Então, a vinculação ao edital, que permanece, é de suma importância, né? Então, não há de se discutir para que não haja surpresas ao longo das fases da licitação. Quando se fala do julgamento subjetivo, também da mesma monta, né, de se observar critérios objetivos já definidos no ato convocatório, para que não haja favoritismos de alguma forma, né? O princípio do desenvolvimento nacional, né, que é sustentável, que já na lei lá de licitações, ele não aparecia como um princípio, mas aparecia como um objetivo, uma finalidade, né, de se observar não só critérios ambientais, mas se observar também critérios
sociais, critérios econômicos de contratações públicas. Então, essa lei é a 12.349 de 2010. Bem, e quanto ao princípio da publicidade, né, é importante que a gente traga aqui as inovações, né, algumas inovações trazidas pela Lei 14.133, eu costumo dizer a lei nova, né, que seria essa necessidade de divulgação e publicização do edital de licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas, né, porque agora é o centro das atenções, né, trazida na lei, e também, digamos que foi uma grande inovação, porque esse PNCP, ele é uma plataforma digital, né, criada pela lei, deveria ser criada, ainda não foi, né, ainda está em fase de criação, não sei quando, eu vou tratar daqui a pouco sobre isso, onde se deve divulgar o inteiro teor dos editais, né, e dos anexos dos editais. Então, vejam, pela dicção dessa nova lei, né, será que os estados, municípios e Distrito Federal estariam obrigados a dar publicidade em suas licitações por esse portal? Ou, como até então não surgiu o portal, não foi criado, então pode já se realizar a licitação com base nessa nova lei, sem atender ao critério expresso na lei, né, que seria publicar nesse portal que até então não existe, tá? Mas eu acredito que futuramente isso deve ser objeto de contestação, né, sobre essa linha de defesa, no sentido de que estados e municípios não tenham essa obrigação de publicar no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Aí vejam, diante disso, né, é importante que vocês percebam, né, essa principiomania. Então, alguns são importantes? Sim, são necessários, e os demais são necessários, mas não ficariam como princípios restritos a contratações e licitações, ok? Vejam, quanto aos meios de divulgação, ainda tratando do princípio da publicidade, eu trouxe aqui um esquemazinho que é interessante, né, no sentido de que é obrigatória, né, em resposta ao meu questionamento anterior, o inteiro teor no Portal Nacional de Contratações Públicas, como também no site, né, de cada entidade, tá? E divulgação direta aos interessados, ok? E após a homologação, também vai ser obrigatória no próprio portal, e no site do ente é facultativa. A audiência pública, por que eu vou trazer aqui? Porque trata também, se refere à publicidade. Vejam, a audiência pública, quando a gente, na outra lei, para a gente saber se precisaria ou não da audiência pública, a gente tinha que fazer o cálculo, né? O valor da linha B, lá da concorrência multiplicada, tal. Então, assim, não precisa mais disso. Por quê? Porque hoje a gente sabe que com base na contratação de grande vulto, né, e a de grande vulto é de 200 milhões, já trazido pela lei nova, ok? Então, veja. Então, essa lei, ela já trouxe um viés diferente, que é facultativa para qualquer valor, ou seja, não só acima de 200 milhões, então você, com menos valor, você pode sim convocar, promover uma audiência pública, né? E aí ela traz também o prazo, né, que o prazo foi reduzido. Então, antes, alguém quer falar alguma coisa? Foi reduzido de 15 para 8 dias, e também a lei traz a possibilidade da consulta pública. Então, qual a diferença entre a audiência pública e a consulta pública? Então, simplesmente a questão da oralidade, porque na audiência pública há necessidade da presença, seja virtual ou física. Já a consulta pública, como acontece muito nos órgãos, né, por exemplo, Senado Federal, é só um questionário, muitas vezes, que eles querem saber, né, sobre um determinado assunto, então não exige a oralidade como a audiência pública, tá? Veja, os prazos de impugnação mudou, tá? Mudou sim. O prazo para não mais o cidadão, essa lei trouxe agora qualquer pessoa, não qualquer cidadão,
desde ser 5 dias para impugnar, agora foi reduzido a 3 dias. E o prazo de resposta permanece o mesmo por parte da administração, de 3 dias, ok? E aí, nós temos, né, só em complemento, mais alguns princípios que são implícitos. Um deles eu falei, da adjudicação compulsória, o procedimento formal e o sigilo das propostas. Então, eu trouxe aqui só alguns artigos para que vocês percebam. O artigo 90, que trata da adjudicação, tá? que não é em si compulsória, porque assim, se aquele que venceu não firmou o compromisso, não firmou o contrato, então vai se chamar o próximo, como já havia esse mesmo tratamento lá no pregão. E o artigo 13, né, que trata do sigilo das propostas, né, que trata, foi trazido também essa questão também da Lei de Acesso à Informação, da 12.527 de 2011, né, onde é imprescindível a presença da sociedade e do Estado, né, esse sigilo. Então, aí sim vai ser possível, e aquele mesmo entendimento, né, o sigilo das propostas até a respectiva abertura. O orçamento estimado também pode ter caráter sigiloso, então foi trazido também o entendimento do RDC, do orçamento aberto e fechado. Então, se você utilizar o orçamento fechado, né, não vai ter problema. Então, eu até já defendi isso em outros momentos, né, logo quando surgiu a lei, quando eu orientei TCCs de alguns alunos, alguns eram contra, outros a favor, mas vejam, é importante, né, que a gente tenha em mente que o sigilo ele não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo, ok? Então, isso é importante, né? Nossa missão. E aí, vejam, eu trago, né, uma questão interessante que trata da inoperabilidade de alguns artigos quanto à necessidade de regulamentação. Tá? Então, vejam, o artigo 8º, ele traz a atuação do agente de contratação, de apoio, funcionamento da comissão da contratação, atuação dos fiscais e gestores de contratos, de que trata essa lei na forma de regulamento. Então, quais são essas regras de atuação do agente de contratação, da equipe de apoio? Tá? Vão ser estabelecidas em regulamento? Então, é uma norma de efeito contida, né? Você só vai poder aplicar quando surgir o regulamento em si. Mais adiante, no artigo 12 também, quanto a elaborar plano de contratações anual, que eu falei para vocês, né, que isso vai subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias, também vai ser na forma do regulamento, esse planejamento. Mais adiante, no artigo 19, quanto à criação do catálogo eletrônico, então, quanto ao critério de julgamento, menor preço ou maior desconto. Então, também vejam que percebam, né, o intuito do legislador quando ele diz poderá e deverá. Ele diz que poderá. Então, se poderá, então a gente pode trabalhar por enquanto sem o regulamento, mas aqui tem conforme disposto em regulamento. No artigo 20, né, quando ele fala dos... Essa é interessante, gente. Dos itens de consumo, né, que deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para suprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Tá? Então, assim, vejam, isso é bem interessante. Por quê? O que são bens de luxo? Né? É um conceito, digamos assim, impreciso, vago, e isso vai ser objeto de uma regulamentação ainda, né, tanto pelo executivo, quanto pelo legislativo e pelo judiciário. Então, lembro-me de uma questão que eclodiu na imprensa, eu acredito há uns 3 anos atrás, salvo engano, sobre a aquisição pelo STF de lagostas, de uísque de 21 anos, de vinhos amadurecidos em barrica de carvalho. Então, assim, inclusive na época, o administrativista Edgar Guimarães publicou um artigo criticando tais aquisições, né,
Aí, só para fazer um contraponto, é que se fosse agora, né, ele poderia até ser preso, né? Vocês duvidam? Né? Poderia ter um mandado do Alexandre de Moraes, né? Mas, assim, o que é que importa disso aqui? Vejam, importa que ainda vai precisar de uma definição de regulamento. E não só isso, a lei já estabeleceu um prazo de 180 dias, né? Ou seja, contados da promulgação da lei até 1º de outubro de 2021. Tá? Só poderão ser efetivadas essas compras com a edição do regulamento pela autoridade competente. Então, vocês vão ter que ficar de olho, viu? Vamos lá. No artigo 23, né, quanto à aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Então, aí ele elenca uma das formas, né, que seria a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Então, tudo bem, não tem problema, tá? Não tem problema. Pode-se fazer a licitação, né, e esperar o regulamento. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, tá? Então, o valor estimado, acrescido percentual de benefícios, o BDI, e a referência de referência dos encargos sociais. Tá? Então, também precisa de regulamentação. Lá no artigo 25, também, nas contratações, né, de obras e serviços de grande vulto, ela deverá prever o quê? A implantação do programa de integridade. Tá? Então, no prazo também de 6 meses, contado da celebração do contrato. Tá? Da celebração do contrato. Veja que o outro foi da edição da lei, aqui é da celebração do contrato. Então, vai precisar de um regulamento também. No 25 ainda, né, o edital poderá exigir o percentual mínimo da mão de obra. Então, também, como é que vai ser regulamentado isso? Tá? Então, vai precisar de um regulamento quanto a que situação, as quais situações. Então, há 2 situações. Como incluir, né, nesse percentual mínimo de mão de obra as mulheres vítimas de violência doméstica, os egressos do sistema prisional, tá? Também no artigo 26, onde se incluiu na margem de preferência, né, não tinha essa previsão de bens reciclados, recicláveis e biodegradáveis. Né? Então, agora, com essa questão da Lei 13.979, né, no combate ao coronavírus, então, se incluiu essa questão de bens reciclados, recicláveis e biodegradáveis, conforme o regulamento. Também se incluiu para bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica. Também vai ser definido em regulamento. Eu procurei até no regulamento do Poder Executivo Federal e não há. Pessoal, quanto ao leilão, tá? Então, o leilão ele poderá ser cometido tanto com leiloeiro oficial quanto um servidor designado, né, pela autoridade. Então, o regulamento ele vai dispor, tá, sobre seus procedimentos operacionais. Então, vamos esperar o regulamento para efetuar uma alienação através do leilão. Então, vejam uma questãozinha sobre isso. Graças a Deus, agora, as dispensas de licitação, né, não vão existir mais a concorrência, tá? Porque antes era aquela questão, existia a concorrência e existia o leilão. Pelo amor de Deus, era muito confuso. Então, agora só leilão, tá? No artigo 34, também, quando se refere ao julgamento do menor preço ou maior desconto, e também no que couber a técnica e preço, então, para definir, né, quanto aos custos indiretos, para se definir esse menor dispêndio, né, poderão, né, ser considerados para a definição do menor dispêndio, então vai precisar também ainda de regulamentação. O artigo 36 também traz, que vai precisar de regulamentação, mas é interessante porque ele diz assim, observado no disposto desta lei e em regulamento, então estamos tranquilos, né? Quanto ao desempenho pretérito de execução de contratos. Então, como ele vai provar que possui aquela expertise técnica, né?
No 43, né, quando fala do processo de padronização, ele deverá conter, então, as contratações com soluções voltadas a software de uso disseminado, então, vão ser disciplinadas também em regulamento, né, para que se defina o processo de gestão estratégica de contratações, ok? Vejam, também os critérios de desempate, ainda bem que não são nem o primeiro nem o segundo, né, mas o terceiro, né, que vai trazer a perspectiva do licitante ou da empresa, né, promover ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente do trabalho. Tá? Então, também vai ter que existir um regulamento quanto a isso. E pasmem, viu? No artigo 61, quando fala do resultado, né, do julgamento, né, que a administração pode negociar, e agora essa negociação não é só com relação ao pregão, são todas as modalidades, né? Então, venceu e ainda você vai tentar negociar para barganhar um valor menor para a administração. Mas veja, essa negociação, né, a ser conduzida pelo agente de contratação, a comissão de contratação, ainda vai ser definida na forma do regulamento. Tá? Não estou assim, desmerecendo totalmente a lei, nem desestimulando vocês. Eu estou mostrando quais os aspectos que precisam ser observados, que ainda precisam de regulamento. No 67, quanto à apresentação, comprovação, né, de apresentação profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente, né, então, assim, elas poderão ser substituídas por outra prova, né, de que o profissional, a empresa, possui conhecimento técnico, experiência, prática na execução do serviço. Então, elas deverão ser previstas em regulamento. Tá? E também não serão admitidas atestados de responsabilidade técnica desses profissionais do inciso 1, né, que são a apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente. Então, vejam, também vai precisar de uma regulamentação quanto a isso. Tá? Vejam, a documentação também, no artigo 70, quanto à documentação referida poderá ser, então, das empresas estrangeiras que não funcionem no país. Então, toda vez que houver uma licitação onde envolva empresas estrangeiras que não funcionem no país, deverão apresentar documentos equivalentes na forma do regulamento. O regulamento, né, do Poder Executivo Federal é que vai delimitar. E aí outras situações, né? No 76, que eu acho que não é tão interessante para a gente, né? No caso de conferir ou conceder título de propriedade ou de direito real, né, de uso de imóvel. Então, vai ter que existir um regulamento, mas na lei já consta, né, que nos termos da lei, do regulamento ou ato normativo do órgão competente. Então, aqui já é mais tranquilo. Lá no artigo 78, né, quando fala, aí sim, pessoal, veja, fala dos procedimentos auxiliares. Então, vejam, esses procedimentos auxiliares, alguns deles já existiam na lei anterior, tá? Eles existiam, mas, por exemplo, credenciamento. O credenciamento, ele não existia, né, mas era aquela questão, o pessoal dizia assim, não, mas é igual só para explicar, o credenciamento, né, ele é uma hipótese de inexigibilidade na lei de licitação. Ele não constava na lei 8666 de 93, mas como Marçal Justem Filho diz, que é uma espécie de bruxaria. A gente sabe que ela existe, mas a gente não acredita, né, porque já se utilizava procedimentos semelhantes, né? Então, a lei nova, ela positivou o credenciamento, né, no sentido de incluir. Então, assim, quais vamos dizer assim, quais as clínicas daquele município que estão credenciadas a atender? Qualquer uma, todas, se for possível, né, que podem atender a população, não importa, né, que é diferente
é diferente da licitação, que é um processo de exclusão. Aqui é de inclusão. Então, quais serão credenciadas? A pré-qualificação já existia. O Tribunal de Justiça utiliza muito a pré-qualificação na aquisição de imóveis, por exemplo. Não vai comprar qualquer móvel, aquele móvel que compra pelo site e acaba não encaixando perfeitamente. Não, vai se pré-qualificar, né? O procedimento de manifestação de interesse, que é fundamental para a nova modalidade de licitação, o diálogo competitivo, que é essencial. Agora, eu acho que aqui em Sergipe deve se firmar, sim, algumas PPPs, né? Já se houve a tentativa de se firmar PPPs para se criar o centro administrativo perto do Tribunal de Contas, ali onde funciona o Tribunal de Contas, e não houve, né, não se conseguiu atrair o parceiro privado. Então, assim, eu acho que com diálogo competitivo isso vai deslanchar. E o sistema de registro de preços, que além de constar na lei anterior, tá, também, além de constar na lei anterior, também existia um decreto. Só que esse decreto não vai poder regulamentar essa lei nova, porque aquele decreto regulamenta a outra lei, tá? O registro cadastral, que já existia. Vejam o que é interessante aqui, tá? Os procedimentos auxiliares de que trata o caput desse artigo, que eu acabei de mencionar para vocês, obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Pelo amor de Deus, não vamos usar? Como é que é? Ah, interessante, muito interessante. Então, os procedimentos de credenciamento da mesma forma, tá? Então, o procedimento, porque assim, o que é que ele faz? O que é que o legislador faz? Ele coloca aqui de uma maneira geral, no 78, depois vai destrinchar cada um deles, dizendo que precisa, sim, ser na forma do regulamento, tá? Então, o procedimento aberto de manifestação, o sistema de registro de preços, né, que mudou, né, que é interessante, que mudou, porque agora o sistema de registro de preços, o prazo pode ser prorrogado por uma única vez, o sistema de registro de preços, ele pode ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação, tá? É bem interessante. Também uma outra questão é que o sistema de registro de preços também poderá realizar procedimento público de intenção de registro de preços, né, na forma do regulamento, ou seja, vai se precisar ter um regulamento para saber como é que se vai processar esse procedimento público de intenção. O registro cadastral, então, seguindo a mesma linha dos procedimentos auxiliares, também vai precisar de regulamentação, tá? Outra questão, né, no artigo 91, que será demitida de forma eletrônica na celebração dos contratos. Tudo bem, no momento da licitação a gente já conhece, mas na celebração dos contratos e termos aditivos a gente não conhece, né? Atendidas as exigências previstas em regulamento, tá? Previstas em regulamento, pelo amor de Deus, tá? É impressionante. Então, assim, vejam, são também necessárias em todo o contrato cláusulas que estabeleçam, tem lá, como cláusula necessária, acho que é a última, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos também definidos em regulamento. Tá? Vejam, para subcontratar parte da obra, né? A gente sabe que a subcontratação não pode ser integral, tem que ser parte, ok? Tá? Então, o contratado, né, vejam, na forma do regulamento, essa subcontratação poderá ser vedada, pode ser restringida, tá? E pode obedecer a condições para a subcontratação, também na forma do regulamento. Com relação aos motivos de extinção do contrato, tá? Ainda bem que a nomenclatura agora é extinção, então se igualou, era uma confusão para a gente explicar a Lei 8666 de 93 e depois explicar a 8987 de 95, tá? Que trata das concessões e permissões de serviço público, uma complicação. Mas agora a lei igualou, isso aí foi bem positivo, bem benéfico, tá? Então, vejam,
constituirão, nos moldes do artigo 137, motivos para a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo assegurados o contraditório e ampla defesa. Aí também, o que é que diz no parágrafo 1º? Poderá, né, o regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos para a extinção do contrato, né? Então, vamos precisar de regulamento muito, viu? Pelos meus cálculos, são 45. Vejam, o objeto do contrato, tá? Então, será recebido. Então, quanto ao recebimento do objeto do contrato, então, os prazos e métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo vão ser regulados ainda, né? Ainda bem que aqui diz no contrato, porque ninguém vai esperar, se for utilizar essa lei nova, definição de regulamento nenhum. Vai utilizar o que consta lá no contrato, né? Aqui, pessoal, quanto às infrações, né, foi muito interessante, foi muito bem-vinda essa questão das sanções. Por quê? Porque se delimitar, né, a questão da advertência, da multa, do impedimento de contratar, da declaração de inidoneidade, né, foi bastante importante, eu vou falar mais adiante, mas aqui só para mostrar para vocês a questão da forma do regulamento. Então, quando ela for aplicada não por ministro de Estado, tá? Mas quando ela for aplicada por órgãos dos poderes legislativo, judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, que será competência exclusiva do nível hierárquico equivalente ao ministro de Estado, tal, na forma do regulamento, toda vez que quem imputar essas sanções, qualquer uma destas, sejam estas pessoas, estes órgãos, ok? E aí nós temos, né, em sequência, as disposições, né, quanto aos convênios, acordos, ajustes, instrumentos congêneres, né, também vai ser em regulamento do Poder Executivo. E mais adiante, né, fala no 187 que tanto os estados quanto o Distrito Federal, os municípios poderão aplicar regulamentos editados pela União para a execução da lei. Interessante, tá? Bastante interessante. Aí vejam. Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês, né, caros colegas, caros amigos, né, pessoas que eu quero muito bem, que a gente está aqui só debatendo sobre essa perspectiva da lei, mas, assim, o que eu trouxe para vocês é que existem ainda, né, 45 aspectos em que a norma é de efeito contida, né? Então, a gente vai precisar de regulamentação, então, por isso, não é auto-aplicável. E aí eu trouxe algumas diferenças, né? Eu tentei não trazer todas elas, até porque o tempo não dá, até porque eu também não posso entrar em conteúdo, né? Em outro conteúdo aí, mas quando a gente acaba também comparando, acaba entrando em outro conteúdo. Veja, aqui eu achei interessante quanto a essa comparação, né? Porque quanto aos objetivos, permaneceu a questão da proposta mais vantajosa, do desenvolvimento nacional sustentável, do tratamento isonômico, né? Mas trouxe aqui como um dos objetivos, né, evitar contratações com sobrepreço e preços manifestamente inexequíveis. Aí ele trouxe, não deixou na forma do regulamento. Trouxe aqui na lei, né, que são as propostas que forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Então, assim, bastante interessante esse parâmetro de preços manifestamente inexequíveis. Também a lei traz, né, algumas conceituações do que é agente público, do que é autoridade superior, né? Então, só lembrando que a autoridade superior é aquela que vai adjudicar e homologar. A figura do agente de contratação, que é uma grande novidade, né? Porque tem que ser um servidor efetivo ou empregado público, né, e vai ser auxiliado por uma equipe de apoio. Seria igual o pregoeiro, né, mas, vejam, vai existir a figura do pregoeiro na modalidade de licitação pregão, ok? Então, agente de contratação, pregoeiro,
né, que seria aquele que vai conduzir o certame na modalidade pregão, bens e serviços especiais, que vão precisar de uma comissão de, no mínimo, 3 membros, e o diálogo competitivo, que também vai precisar de uma comissão, tá? Então, vejam aqui que é bem interessante, que apesar de existir um agente de contratação, não descarta a possibilidade de se formar as comissões para bens e serviços especiais e diálogo competitivo, e no caso do pregão, o pregoeiro, efetivamente. Aí, vejam, sobre os agentes de contratação, basicamente, né, foi isso que eu falei. Eu coloquei aqui, eu não sei se esses slides o pessoal disponibiliza para vocês, mas eu vou disponibilizar porque é interessante que vocês percebam essas nuances, tá? Aqui eu já falei. Aqui, o conceito, né, conceituar grande vulto, né, houve uma alteração. Então, antes era 82,5 milhões, agora é superior a 200 milhões, que eu já falei lá naquela perspectiva do slide anterior, tá? Então, quando é que você vai utilizar como parâmetro, né, o grande vulto, né, o termo grande vulto? Nas contratações de obras e serviços e fornecimentos, eu acho, não sei se o doutor Flávio chegou a já falar para vocês, né? Quando o edital prevê a obrigatoriedade da implantação de programa de integridade, né? Que seria instaurar um programa, na verdade, de compliance, para saber os pontos críticos, para saber os pontos de fragilidade dentro daquela administração, dentro daquele órgão. Isso é bastante interessante, bastante salutar, né? Também se utilizou do termo grande vulto, ou do parâmetro grande vulto, quando forem adotados os regimes de contratação integrada e contratação semi-integrada. Então, isso também é interessante, porque foi oriunda do RDC. Então, a integrada é quando o contratado, ele vai, o pretenso, né, o licitante, ele vai ter que elaborar o projeto básico e o executivo, e a semi-integrada, a obrigatoriedade quanto às contratações de obras e serviços vai se restringir apenas ao projeto executivo, tá? E mais, há um acréscimo bem interessante, né, também, nessa perspectiva do grande vulto, que quando se tratar de contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida uma prestação de garantia num patamar de 30%. Então, isso é bom, né? Isso é bom porque a lei já definiu qual seria a garantia, seria o seguro-garantia, através de uma seguradora que vai, de uma certa forma, se houver qualquer infortúnio na consecução daquele contrato, a seguradora vai garantir, né? Sobre o registro de preços, eu já falei para vocês, né, que lá na falta de regulamentação, tá? Aqui, quando se faz essa comparação também, eu já falei para vocês, né, do registro de preços, só reforçando, eu falei lá, já acabei antecipando, falando lá na falta de regulamentação, mas eu acabei dizendo para vocês que o registro de preços agora é permitido que se haja prorrogação uma vez, anteriormente não era possível, então prorrogava por uma vez em igual período. É possível também se configurar ou mediante a dispensa e inexigibilidade de licitação, e também para obras e serviços de engenharia, tá? É bem interessante isso aí. Quanto ao patamar de adesão permanece o mesmo, né, que é 50%. Então, assim, uma outra questão, né, foi a perspectiva da eliminação, né, da redução e acréscimo, redução, ou seja, a eliminação da tomada de preços e do convite, graças a meu bom Deus, né, porque nosso Tribunal de Contas, né, já recomendava que não se utilizasse a modalidade convite, né, então era complicado. Mas vejam, e aí se criou o diálogo competitivo, né? E nessa perspectiva, só para vocês perceberem, né, essa configuração das modalidades de licitação
ela não é mais com base no valor, mas é com base no objeto. Tá? Então, não é mais necessária essa perspectiva com base no valor, mas sim no objeto. E, assim, o diálogo competitivo, né, é aquele que se faz um chamamento público, né, e se noticia no mercado, olha, eu tenho essa necessidade aqui para ser atendida. Eu gostaria que o interessado, os interessados, me apresentassem uma metodologia, uma técnica, uma inovação tecnológica que possa atender a minha demanda específica, a minha necessidade específica. Então, assim, para as PPPs, eu acredito que não vai haver melhor modalidade, tá? Porque, assim, eu estou dizendo isso porque, para eu explicar para os meus alunos, a lei das PPPs, a 11.079 de 2004, com base na concorrência, que tinha a concorrência de lá que era utilizada, tinha ou apresentava nuances também de pregão, onde havia lance de viva voz e tal. Era complicado. Aí vejam, então, já falei isso para vocês, o valor deixa de ser um critério da escolha, né, das modalidades, então, antes assim, os alunos tinham que olhar, e até a gente já decorava, né? No caso nosso, a gente já decorava. Então, qual o patamar da modalidade concorrência? Qual o patamar da modalidade tomada de preços? E ainda tinha aquela perspectiva, quem pode o mais, pode o menos, mas quer que utilizar a modalidade que mais exige para uma aquisição de valor menor, né? Era complicado. Quanto à margem de preferência, eu acabei falando também para vocês, né, que a mudança foi quanto a bens reciclados, recicláveis e biodegradáveis. Então, falei lá, no caso, que ainda precisa de um regulamento, mas o limite foi alterado, né? O limite agora está em 10% e, mais uma vez dizendo, a margem de preferência não fere o princípio da isonomia. Ela é voltada para promover o desenvolvimento nacional sustentável. Tá? Quanto à duração dos contratos, aí, minha gente, o negócio complica. Quanto à duração dos contratos, né, antes a gente sabia que, e sempre quando a gente trabalha essa perspectiva, a gente vê que era o quê? Não, era um ano, né, era de um ano e existiam as exceções. Agora vai ser a duração conforme previsto no edital. E existem vários aspectos, né? Por exemplo, se ultrapassar o prazo, né, do plano plurianual, então, se ultrapassar um ano, vai ter que constar lá, vai ter que estar previsto lá no plano plurianual, ok? Também existe a possibilidade de ser de 5 anos, existe a possibilidade no caso de serviços e fornecimentos contínuos, serem prorrogados sucessivamente, desde que não ultrapasse 10 anos. Tá? Também já se pode, né, celebrar o contrato de até 10 anos, e eu achei interessante, né, no caso da contratação, do contrato de eficiência, né, que são, na verdade, que na verdade vai consistir, né, naquele contrato em que vai se propor para a administração uma redução de custos, por exemplo, né? Então, vamos supor que alguém ofereça, ou que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe queira instaurar uma licitação para que os licitantes apresentem uma proposta para redução do consumo de energia elétrica. Então, é uma despesa de custeio e aquele licitante vencedor, ele irá implantar sua expertise, né, técnica para que haja uma redução do consumo de energia. Então, aqui se enquadra como exemplo do contrato de eficiência. Então, nos casos do contrato de eficiência, né, que gera economia para a administração, os prazos podem ser de até 10 anos, né, sem investimento, e com investimento até 35 anos. Isso também veio a casar com as PPPs, que as PPPs existem o parâmetro de mínimo de 5, máximo de 35, já com as eventuais prorrogações. Vejam,
O que é interessante se destacar aqui? Sobre, né, sempre quando a gente estuda em direito administrativo, assim, professor, é possível se firmar um contrato por prazo indeterminado? Aí a gente dizia logo, não, não há, mas agora há. Agora há, aqui o artigo 109 trouxe, né, a possibilidade de se estabelecer um prazo, um contrato por prazo indeterminado. Em qual situação específica? Em todos os contratos? Não. Nos contratos em que ela seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio. Eu imaginei aqui a questão dos Correios, né, de você firmar um contrato com os Correios. Tá? Então, vejam que há essa possibilidade, nesse caso estrito aqui, que seria quando a administração ela é usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio. Quanto à margem de preferência, a gente já tratou. Quanto ao pregão, né? Então, no caso de serviços comuns de engenharia, vai poder se admitir o pregão e vai poder também se admitir a concorrência. Né? Aqui só lembrando que há obras de engenharias comuns. Então, como é que você vai... aquela que você pode mensurar objetivamente. Então, um serviço, você pode contratar um serviço comum de engenharia, seria uma pintura, né? Você pintar aquele determinado vários módulos, várias salas de uma escola, por exemplo. Ou você pode também, pode ser, alguém quer falar? Pode ser também uma obra de engenharia comum. Então, qual seria essa obra de engenharia comum? Então, eu imagino a construção de quadras de esporte em determinadas escolas, tá? E vejam que o pregão, tá? Ele não vai se aplicar, isso é bem importante, para as contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, ok? Vejam, quanto aos meios alternativos, né, de resolução de conflitos. Isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque reputei isso como um influxo, né? Um influxo de se melhorar, de se dar um bom andamento de uma forma amigável nos conflitos, né? Sem que se precise se utilizar do Poder Judiciário e passe anos a fios sem dar uma resposta para a sociedade, por exemplo, daquela obra. Tá? Então, vejam que nos valermos desses instrumentos, né, da conciliação, da mediação, do Comitê de Resolução de Disputas, da própria arbitragem, né, é muito interessante. Vejam que eu aqui, não sei se vocês perceberam, não coloquei a 8666 de 93, tá? Eu inseri a lei do RDC. Por quê? Porque aqui foi realmente a junção desse preceito contido lá na 12.462 de 2011, tá? Então, vejam que muitas vezes também, o que vai ocorrer? Esse meio alternativo de resolução de controvérsias, ele vai trazer uma maior celeridade. E muitas vezes, os árbitros, né, eles têm conhecimento muito mais, assim, mais apurado, mais técnico, sobre aquele ponto de análise. Então, eu só vejo vantagens, né, sobre esses meios de resolução de conflitos, né, trazido no bojo da nova lei. Isso é bastante interessante. Agora, para se utilizar, tem que se prever no edital. Né? Não adianta dizer, eu estou usando tal, não. Tem que se prever no edital. Tá? Tem que haver previsão editalícia. Aqui também, aqui no artigo 151, as situações, né, como questões que vão ser usados os meios alternativos, as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato, minha voz está aqui, tá, hoje, ao inadimplemento de obrigações contratuais, né, por quaisquer das partes ou com relação a cálculos de indenizações. Aqui só alguns aspectos, porque são de inovações, né, são inovações, a escolha dos árbitros, então, será sempre observado o princípio da publicidade, ok? E também, tá, os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias. É bem interessante isso, a possibilidade.
Os critérios de julgamento que foram incluídos, de maior desconto e maior retorno econômico, a questão da inexigibilidade, pessoal, porque a questão da inexigibilidade, ela mudou, foi alterada em alguns aspectos, né? Lógico que vai ser o assunto de Bandeira, doutor Bandeira, mas vejam que agora, né, o credenciamento, né, pode ser utilizado na inexigibilidade. Agora, isso aqui ficou no local certo, porque antes a aquisição e locação de imóveis, né, ficava lá na dispensável, e não era dispensável, né? Por quê? Porque as características das instalações e localização eram necessárias, ou seja, não permitia a competitividade. Então, se não permitia a competitividade, ou restringia a competitividade, nesse sentido, né, da inexigibilidade, então ficou aqui a aquisição ou locação de imóveis, ficou aqui na inexigibilidade no local certo. Quanto à menção da natureza singular, então também não se há de falar mais, então não se trata mais de natureza singular, tá? É bem importante isso. Quanto às sanções, eu gostaria, né, de dizer que merece aplausos, né, aquilo que eu já falei para vocês, o fato de o legislador, né, trazer nessa nova lei a tipificação das condutas reprováveis. Então, esse merece nossos elogios, né? Não só quando traz aqui as sanções, porque já existiam as sanções, mas também a aplicação das sanções. Eu chamo a atenção de vocês por quê? Porque a lei trouxe no artigo 156, parágrafo 1º, né, alguns parâmetros, né, para se imputar a sanção. Então, a natureza e a gravidade da infração, tá? Trouxe as peculiaridades do caso concreto. O que eu achei falho foi as circunstâncias agravantes e atenuantes. Como a gente está acostumada lá no Código Penal, a gente sente falta, né? Quais as circunstâncias agravantes e atenuantes? O fato dele nunca ter sido punido, quais são as agravantes? Ter agido com dolo, tá? Então, vejam que é bastante interessante esse aspecto aqui. Vejam, outro aspecto bastante interessante ainda sobre as sanções, que tem a ver com a nosso dia a dia, né, é a questão desde se imputar diretamente a sanção, tá, no caso do impedimento de licitar ou de se contratar, da declaração de inidoneidade, vai se instaurar, pessoal, veja que legal, vai se instaurar um processo de responsabilização a ser conduzido por uma comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis, tá? Então, assim, é essa comissão que vai fazer a avaliação dos fatos, das circunstâncias, que vai intimar o licitante, o contratado. Então, assim, é bem interessante isso. É bem interessante isso. Outra questão também foi o agravamento das sanções, né? Inclusive, as penas estão lá, eles direcionaram lá para o Código Penal, que é o local certo, mas agravaram as penas, né? Então, assim, ninguém pense mais que não vai ficar preso. Então, são 11 condutas, né? 11 previsões de reclusão e 2 de detenção apenas. Uma outra questão que eu chamo a atenção dos senhores é não sobre a declaração de inidoneidade. Por quê? Porque na declaração de inidoneidade, né, ele deixa de contratar com todos os órgãos da federação. Mas é sobre o impedimento de licitar, o que consta na lei. Então, sobre o impedimento de licitar, ou seja, ele trouxe uma perspectiva seguinte, por exemplo, se eu participo de uma licitação no estado de Sergipe, né, de uma autarquia no estado de Sergipe, e essa autarquia, no curso da execução contratual, aplica uma sanção de impedimento de licitar ou de contratar, então, os efeitos dessa sanção, do impedimento de licitar e se contratar, vai se espalhar não só para o órgão, ou seja, a autarquia, como eu dei o exemplo, vai se espalhar para todos os órgãos das entidades
da administração pública de Sergipe, do estado de Sergipe, não são todos os órgãos da federação. Todos os órgãos da federação seria declaração de inidoneidade. O impedimento de licitar e contratar é com todos os entes daquele estado. Tá? Então, assim, é bem interessante mesmo, bastante interessante. Vale a pena a leitura. Quanto à ordem cronológica de pagamento, né? Então, vejam, é bem interessante, né, essa perspectiva. Por quê? Porque esse artigo 141, né, da lei, ele vai abranger a apuração, a responsabilização e fiscalização pelos órgãos de controle, que deve ser realizado, vejam, apesar de aqui dizer posterior, o meu entendimento, tá, como a gente, pelo próprio mandamento constitucional, tem o poder de fiscalizar, tá, então, não só posteriormente ao ato, tá, não só, mas também previamente atenção ao princípio da prudência mesmo, na forma prévia de comunicação de pagamento, ok? Eu acho interessante. Também, tá? Vai permitir aqui essa comunicação ao órgão de controle, tá? Bem como aqui onde fala da publicização, né? Vai permitir ao cidadão, né, fiscalizar, bem como aquele que está sendo afetado, ou seja, é aquele contratado, né, bem como contratado. Então, é bem interessante, né, essa publicação no site, né, pela gestora do contrato, porque isso vai permitir, eu acho que o legislador foi muito feliz ao tratar, né, desse aspecto da ordem cronológica de pagamento, que era um problema de muitos tribunais de contas. Então, assim, isso vai elidir a necessidade de se criar uma resolução, por exemplo, tá? Então, isso veio a denotar, né, a intenção do legislador de corrigir de uma maneira, digamos assim, eficaz, a antiga prática administrativa de postergar os pagamentos, de não dar devida publicidade aos mesmos, que era algo danoso, né? Então, se praticava abusos, né, de rolagem de dívidas com a inscrição em restos a pagar, né? Então, que também era fortemente rechaçada pela LRF, né? Então, foi muito bom, né, o legislador ter trazido essa perspectiva. Existe, se você não cumprir a ordem cronológica, então você vai ter que justificar, né? Então, qual a justificativa plausível? E, além disso, você não só vai publicar a lista, né, dos pagamentos, mas também você vai ter que publicizar essa justificativa que fundamenta essa eventual alteração dessa ordem, né, cronológica. Também existe, né, uma outra dimensão, né, a respeito dos pagamentos, é quanto à parcela em controvérsia, né? Então, com relação assim à medição, então tem um problema quanto à medição, então na nossa deu 14,5, a sua deu 15, então deve se pagar aquela parcela que se acha correta e depois aquela outra parte fica para ver posteriormente, tá? Então isso vai, por certo, garantir uma maior eficiência nos mecanismos de pagamento, né, do ente público, evitando também muitos litígios, né, que cheguem a obstar o recebimento de qualquer valor pelo contratado, muitas vezes sofre mesmo com isso, né, gerando, de repente, um dano, digamos assim, desproporcional aos envolvidos. Então, essa liberação da parcela em controvérsia, né, que não está aqui no artigo 141, eu acredito que é no 143, né, ela representa um importante avanço, uma importante norma de conduta que se compatibiliza também com o princípio da boa-fé, né, nas relações contratuais. Também com relação ao pagamento antecipado, né, a administração poderá
Quer dizer, pagamento antecipado não é permitido, né? É permitido em algumas circunstâncias, tá? Específicas, no sentido de garantir aquele produto, agora mesmo com a pandemia, né? Então, está sendo possível, mas a administração poderá exigir a prestação de uma garantia adicional, tá? Então, vai buscar com isso, né, evitar fraudes, minorar eventual prejuízo ao erário, quando ocorrer a antecipação de pagamento e se a execução da obra, né, a prestação de serviço ou fornecimento não for efetivamente realizada. Então, essa garantia vai suprir aquilo que eu já falei anteriormente. E, antes de eu concluir, eu gostaria só de mostrar, não sei se vocês têm interesse, mas eu gostaria de mostrar para vocês um mapa mental, que eu já tinha esse mapa mental e ele é bastante interessante, tá? Se vocês tiverem interesse em obter, eu também disponibilizo para vocês, ok? Então, ele trata da... Isso aí já vai servir de introdução para a aula de bandeira, viu, Bandeira? Não estou trabalhando a sua perspectiva, não. Vejam. Quanto à licitação dispensada, tá? Onde vai se atender aos parâmetros do interesse público, avaliação prévia, a modalidade que agora é só leilão. Alguém quer falar? O que está mais importante nesse processo é tentar... Foi na terra caída que pegaram tanto de... Ok? Então, vejam, quanto à licitação dispensada, tá? Com relação a imóveis e com relação a bens móveis. Então, ela já atualizada, ok? Ok? Também vou mostrar aqui para vocês, porque se vocês tiverem interesse, eu também disponibilizo, né? A questão da inexigibilidade, né? Que é possível agora, deixa eu aumentar aqui, que senão dá para vocês verem, né? É possível agora o credenciamento, não se toma como parâmetro mais objeto singular. Aí outra questão interessante é sobre... Aí eu vou falar daqui a pouquinho. Vejam, então, esse mapa mental aqui sobre inexigibilidade e tenho também esse aqui sobre a licitação dispensável. Veja, essa licitação dispensável aqui, eu já fiz a classificação com base em Silva Zanella de Pietro, com relação ao valor, com relação ao objeto, com relação a situações excepcionais. Então, existem todos os casos aqui, tá? Os consórcios, por exemplo, né, que os valores não serão estes aqui, mas serão duplicados. Por quê? Porque na lei anterior, ele tratava da questão, tratava que era assim, se fosse até 300 e acima de 300, então duplicava e triplicava. Agora é o dobro, né, apenas o dobro no caso de consórcio público. Deixa-me ver aqui outra coisa para mostrar para vocês. Também aquela questão de até R$8.000, a contratação de até R$8.000 em serviço de manutenção de veículos automotores, que não vai se configurar fracionamento de despesa, então isso é bem importante, mas eu acho que a Bandeira vai tratar muito bem na próxima semana, quer dizer, na próxima aula, né? Não sei se é a próxima semana. Então, basicamente, essas situações de dispensa de licitação, a dispensada, a dispensável e inexigível, não mudou muito. Eu acredito que a inexigível foi que mudou mais, tá? Tá vendo aqui que eu coloquei em razão do objeto. Então, aqui, pessoal, chama a atenção de vocês quanto à aquisição ou restauração. Não sei se vocês perceberam, lá na inexigibilidade, também existe essa possibilidade. Só que aqui se refere à finalidade do órgão. Então, se a finalidade do órgão para adquirir obra de arte, objeto histórico, por exemplo, um museu, então a licitação vai ser dispensável. Se por exemplo, o Tribunal de Contas, cuja finalidade não é esta, então vai ser inexigibilidade, tá?
Aqui também, só para mostrar para vocês que a lei acrescentou também os equipamentos de rastreamento de obtenção de provas, que é a persecução penal, e só mais uma coisinha aqui que eu achei assim, bastante interessante, quanto aos medicamentos, né, voltados a doenças raras, que assim a gente sabe que a sociedade padece muito com isso, tem que ingressar na justiça, mas eu vou ter que esperar a licitação, tal. Não vai esperar o procedimento licitatório, então vai ser mais célere. Por quê? Porque essa licitação para aquisição de medicamentos voltados a doenças raras é dispensável. Só que são quaisquer medicamentos? Não, são aqueles medicamentos definidos pelo Ministério da Saúde. Tá? E também as atividades de pesquisa, que são as mesmas, não mudou, né, com relação à pessoa, voltados a programas e a projetos tecnológicos, também não mudou nada. Então, pessoal, assim, basicamente, né, levando em consideração a metodologia que foi instaurada para esse curso, acredito que eu já não sei se eu passei do tempo, mas estou dentro do tempo, basicamente foram essas, assim, as alterações mais pertinentes no sentido de mostrar para vocês, assim, o que vocês precisam ver de diferente, né? Precisam ver para atuar no dia a dia, o que foi que mudou. Então, em que pese a lei ter todo esse problema, mas, assim, ruim, ruim com ela e pior sem ela, né? Seria muito pior. Por quê? Porque já estava no tempo de se atualizar, de ela realmente ficar par e passo com as nossas exigências, com o nosso dia a dia, com a questão da informatização, com a questão da exigência dos patamares de integridade. Então, assim, chegou a hora de efetivamente mudar, né? Então, é basicamente essa a mensagem. Estou aqui, né, disposta para a gente debater sobre alguns aspectos, que ainda eu acho que serão suscitadas algumas problemáticas, né? E é isso, né? Vamos debater e dizer que foi muito bom sentir essa energia positiva de vocês, estar aqui falando sobre um assunto que me é muito caro e que a gente está cotidianamente aprendendo. E agradeço mais uma vez ao doutor Carlos Pina, né, por propiciar esse momento de intimidade de todos com a lei, porque, na verdade, a lei ninguém vai colocar na cabeça de uma hora para outra, mas é essa perspectiva pedagógica da escola, viu? Louvo essa perspectiva de já se trabalhar as principais nuances, de se já trabalhar sob enfoques diferentes, visões diferentes, então visão de conselheiros, visão de Ministério Público, visão de um diretor, é muito bom. Então, assim, está de parabéns mesmo. Agradeço pela oportunidade, parabéns mais uma vez. Doutora Patrícia, nós temos uma pergunta para a senhora, mas antes de passar essa pergunta, eu já gostaria de registrar e agradecer a presença do doutor Rafael Fonseca, que é conselheiro substituto aqui do TCE, e é quem vai ministrar na próxima aula, né? No dia 21, sexta-feira. A aula de sexta-feira é com o conselheiro substituto, Rafael Fonseca. Registrar também a presença do doutor João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, que é procurador do Ministério Público junto ao TCE. A aula do doutor João Augusto será no dia 24, na segunda-feira, nossa penúltima aula, que a nossa última aula será no dia 28, com o ministro Augusto Nardes, que é a aula magna, encerrando o curso, do Tribunal de Contas da União. Então, fazendo esses registros, eu gostaria de passar para a senhora uma pergunta feita por Francisco José Alves, que é da segunda CCI. Posso parar de me destacar? Deixa eu ver aqui onde é, viu? Porque eu realmente nesse Teams eu não sei, não. Eu tenho medo de... Não, já foi, pronto. Eu estava com receio de parar e de repente eu saí. Pode falar. O Francisco, ele pergunta o seguinte: os regulamentos a serem criados devem ser pela União, Poder Executivo, e os estados e municípios podem criar também com base na União? Ou todos os entes podem seguir a União? A senhora quer que eu repita? Deu para entender? Não, já entendi. Veja, é o seguinte, a ideia primeira, Francisco, é de regulamentação pelo Poder Executivo Federal, né? Até porque cumprindo o disposto no artigo 22 da Constituição Federal, né? Agora, depois,
né? Foi aquela crítica que eu fiz, aquela crítica da realidade do Brasil. Então, de se comparar um município pequeno como General Mainá e um município como de São Paulo, por exemplo, são de proporções diferenciadas. Então, a lei não trouxe o que são normas gerais e o que são normas específicas. Então, assim, vamos esperar os próximos capítulos, né, para ver o que é que acontece, mas até então é o que regulamenta o Poder Executivo Federal, né? Se depois puder ser, e eu acredito que sim, sabe? Até porque a própria 8666 de 93, né? Já existem seis estados que possuem regulamentação própria, né? Então, acredito que sim, e que seja, viu? Eu torço para que seja, porque vai facilitar muito mais o nosso trabalho quanto às exigências legais que muitas vezes não são próprias para aquele ente, né? Aquele órgão pequeno, por exemplo. Bom, eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta. Se alguém participando do curso quer fazer alguma pergunta, é fácil. Abre a câmera, abre o microfone e faz a pergunta. Ou se o doutor Carlos Pina gostaria de falar alguma coisa. Gostaria sim, França, se não tiver mais pergunta, porque é a preferência das perguntas. Certo. Doutor Pina, ninguém se manifestou, então eu passo a palavra... Se não tem mais perguntas. As aulas da professora Patrícia têm essa qualidade, não há praticamente... Eu quero fazer duas observações, todas elas positivas. Em primeiro lugar, porque nós estamos realizando esse curso por inspiração da professora Patrícia Verônica, e é uma oportunidade boa que nós temos de colher, inclusive, sugestões. Nós temos colhido aqui sugestões. Por exemplo, para especificar melhor, fazer um enfoque específico na escola sobre o fiscal de contratos, que a doutora Patrícia também registrou como uma novidade, que é uma substituição, na realidade, das comissões de lição, e a novidade então, que nós vamos ter que desenvolver, e foi objeto também de observações já feitas aqui em aulas anteriores, inclusive, sobretudo, na aula da professora e conselheira. Eu acho que é muito relevante, já foi tratado pelo conselheiro Flávio Conceição, e uma série de outras específicas questões que foram colocadas aqui, antecedentes, entre os quais o procurador-geral do nosso tribunal, o doutor Luiz Alberto Menezes. Agora, eu queria, em primeiro lugar, agradecer à doutora Patrícia a lembrança, que é muito positiva, da grande administrativista, jovem e já grande administrativista brasileira, a mineira, a professora Tatiana Martins da Costa, a quem conheço, e que temos amigos comuns, entre os quais o professor Jair Eduardo Santana, que juntamente com o saudoso Carlos Pinto Coelho Mota e o professor Luciano Ferraz, que esteve aqui conosco, no Brasil, a meu convite, foram a todo o Brasil, trabalhando naquela época, em 2002, 2003, 2000, o tema da Lei de Responsabilidade. Eu era presidente da Tricom, e da Tricom mobilizei estes jovens professores, um dos quais tem obra publicada conjuntamente com a professora Tatiana Camarão, que é o professor Ietano. Então, estamos sempre em casa, estamos muito próximos, porque todos sabem também, eu tenho uma ligação especial com o Estado de Minas Gerais e com os professores
mineiros, sobretudo desses jovens professores que, de alguma forma, se vinculam a amigos meus de muito tempo, entre os quais, principalmente, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de onde sempre recebi um apoio fundamental, trazendo, como sabe a professora Patrícia Verônica. Eu queria fazer essa referência, porque acho que vamos tirar, sobretudo, da conferência da professora Patrícia, desta aula tão bem ministrada e tão importante do ponto de vista do acréscimo técnico que traz a todos nós, essa de para os municípios sergipanos, com a regulamentação estadual, essa questão que a lei de licitações de um município como São Paulo, que ontem perdeu seu prefeito, mas que tem até um tribunal específico, o município de São Paulo tem um tribunal específico, seja comparável aos nossos pequenos municípios do sertão sergipano. Então, é preciso que nós tenhamos, na Escola de Contas, uma banca de consultas e, mais do que isso, um banco de recepção de questionamentos tipos de Sergipe, que são nossos jurisdicionados, para que, através da expertise dos nossos servidores e dos nossos professores, como é o caso da professora Patrícia Verônica, poder regulamentar melhor a lei de licitações e de contratos, que é a Lei 14.133, que entrará em vigor ainda daqui a pouco menos de 2 anos, mas que merece esse registro. Eu acho que essa parte, sobretudo, a palestra da professora Patrícia Verônica, foi muito instigante. É uma provocação que nós, como prova da importância e da profundidade deste curso que estamos dirigindo aos nossos colegas de trabalho, que são os técnicos do Tribunal de Contas. Quero cumprimentar a professora Patrícia Verônica, agradecer a ela, da professora Tatiana Camarão, que pode contribuir muito conosco nessa parte, e fazer um outro registro. Não podemos deixar de assistir. Ela faz referência a uma frase da administrativista Tatiana Camarão, que diz que a alma da nova lei é a governança. E nós vamos trazer, talvez, o mais experimentado e o mais qualificado, os operadores do tema da governança no país, que é o ministro Augusto. Ele vai encerrar esse nosso curso, exatamente porque nos pareceu muito adequado que alguém com experiência da governança, com estudo da governança, ele que tem cursos, inclusive, no Japão, na Suíça, ele viesse nos falar. E ele já está firmado para sexta-feira, dia 28, vai encerrar o nosso curso, e tem toda a razão a professora Patrícia Verônica quando traz aqui a nossa lembrança, essa frase lapidar da professora Tatiana Martins da Costa Camarão, de Minas Gerais, que diz: a alma da nova lei de licitações é a governança. Então, parabéns, doutora Patrícia. Muito obrigado pela lembrança. Falando com a professora Tatiana Camarão, transmita a ela minhas lembranças, e dentro de muito pouco tempo estará sendo convidada a participar também dos nossos cursos, ela que é um especialista nessa matéria, como a senhora também. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez a professora Patrícia Verônica por essa aula magistral. Muito obrigado. Parabéns a todos. Um grande abraço. Obrigada mais uma vez, conselheira.
E a toda a equipe que faz parte, né, da Ecojan, que trabalha muito para que tudo dê certo, né? E tudo sempre dá certo. Parabéns, Analice, Carla, Carlos França, toda a equipe da informática, Pedro, Miguel, quem mais? Todos, sintam-se abraçados. Professor, doutor Caspina, nosso professor de sempre, né? Muito obrigada, viu? Oh, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, professor. E com a palavra do conselheiro Carlos Pina, diretor da Ecojan, nós encerramos, então, essa aula de hoje, convidando a todos para o nosso próximo encontro, no próximo dia 21, sexta-feira, com o conselheiro substituto Rafael Fonseca. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.